Olá, pessoal. Meu nome é Juliana Mene, eu sou psicóloga, coordenadora do Avalie e Realize. Estamos iniciando mais uma amostra de profissões. Nossa convidada de hoje é a psicóloga Adriana Quintana. Ela é psicóloga clínica na abordagem da Gestalt terapia. Ela é supervisora de atendimento clínico para outros psicólogos, além de terapeuta de família e educadora parental. Adriana, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada a Eu você. espero que o compartilhamento sobre a sua formação e as experiências que você trilhou ao longo dos anos, né, possa ajudar outros jovens que estão na dúvida sobre a profissão que vai escolher e outros profissionais também que já estão nessa caminhada, nessa jornada, recém-formados também em psicologia. Com certeza, as suas experiências vão agregar bastante, tá bom? Agora, eu quero te passar a oportunidade para você mesma se apresentar. Diz para a gente quem é a Adriana Quintana, onde você mora, e faz para a gente um resuminho das suas formações, das suas experiências. Passo a palavra para você. Então, Juliana, quero te agradecer pelo convite. Há algum tempo a gente já tem conversado e é muito bom estar aqui com você, agradeço. Bom, eu estava pensando sobre isso, né? Quem é a Adriana Quintana? São vários pratinhos que a gente tenta manter, não só psicóloga, mas mãe, esposa. Então, assim, são muitos pratinhos, né? Eu acabei fazendo a psicologia, mas dentro da psicologia acabei procurando a terapia de família, então eu fiz uma pós-graduação em terapia de família. Depois eu achei que precisava entender um pouco mais de neurociência, fiz uma pós-graduação em neurociência, antes mesmo da pandemia. E na pandemia eu resolvi me debruçar mais na orientação parental, porque eu atendo mais crianças do que adultos, e na pandemia eu parei de atender as crianças porque eu não acreditei, tá? Eu sei que tem algumas psicólogas que atendem crianças online, mas eu não acreditei nesse tipo de atendimento para crianças. Então eu resolvi atender os pais. Então, por isso eu me debrucei mais na orientação parental. Uhum. E aí, nesse momento, você não atende mais crianças ou você atende as crianças e também os pais? Não, eu atendo crianças, eu voltei em agosto, assim que eu tomei a primeira dose da vacina, eu voltei ao atendimento presencial, e então eu já voltei atendendo as crianças presencialmente, porque eu acredito que a criança precisa do lúdico, precisa do brincar, e eu até tentei, tá? Eu achava que o atendimento online para criança ficava muito restrito, e além de ficar restrito, passei por algumas situações assim tragicômicas, né, onde a criança estava dentro do quartinho dela e resolveu pegar um brinquedo em cima do armário. Então ela escalou o armário para pegar o brinquedo e eu do outro lado da câmera, não podendo fazer nada. Então, graças a Deus não aconteceu nada, a criança não caiu, não se machucou, mas é uma situação que a gente perde um pouco o controle do que a criança está fazendo ali, e os pais não estão presentes no quarto junto com a criança, até para dar a privacidade que a criança tem no consultório, né? Interessante, interessante. Entendi. Quando você era adolescente, qual era o seu nível de autoconhecimento e percepção das suas habilidades? Eu acho que quando adolescente eu não tinha muito autoconhecimento, não. Teve uma certa época que eu tive um conflito meio da adolescência, a minha mãe me colocou numa psicóloga, amiga dela, né? E na época eu já gostei muito dessa área, mas não escolhi a terapia, a psicologia por conta dela, não. Mas foi um momento muito bom ali para me conhecer um pouquinho mais. Eu sabia que eu queria trabalhar com crianças. Então, a princípio, eu queria ser professora primária. O meu pai é que me vetou. Meu pai falou assim: não, não vai fazer uma faculdade, não, vai fazer alguma coisa. Então, eu já sabia que a minha área era uma sensibilidade muito grande com crianças, mas eu não sabia exatamente aonde eu ia trabalhar. Eu sempre quis trabalhar em escolas, né? Mas, assim, esse nível de autoconhecimento
eu acho que o adolescente hoje ele tem muito mais facilidade de fazer terapia, muito mais de ter algumas coisas de jogos, né, acadêmicos, ele tem mais facilidade para esse autoconhecimento. Na minha época, eu acho que não tinha muito isso, não. E a sua escolha profissional, a partir desse momento, como ela aconteceu, assim, logo depois do ensino médio, você começou a se perceber, é, de que forma você se identificou fácil, na inclinação com crianças, né? E a partir disso, como você trilhou esse caminho? Porque aí seu pai dizia uma coisa, sua mãe outra. Como você se definiu a partir dali? E aí, então, se lançou no mercado de trabalho, nos cursos, É, como foi? como todo adolescente, né, eu acho que tem um pouco de dificuldade de desagradar os pais. Ou tem aquela facilidade da rebeldia de desagradar totalmente os pais, ou tem a dificuldade. Eu fui para o ramo da dificuldade de desagradar os pais. Meu pai é matemático, né? Meu pai é atuário de formação, e eu resolvi, então, trabalhar com a matemática. A princípio, o meu primeiro vestibular foi para matemática, mas eu não cheguei a cursar. Eu fiz o vestibular, passei para Gama Filho, na época, era uma faculdade particular, que naquela época não existia Enem, né? É, chamava-se Ex-Gran Rio, que eram várias universidades juntas, inclusive particulares, junto com públicas. Mas como eu não passei por uma pública, eu quis tentar mais um ano. E aí eu fui, então, para um curso preparatório, na época, o Miguel Couto, e lá no Miguel Couto é que eu descobri a psicologia, vamos dizer assim. Né? Eu já tinha feito terapia, mas eu descobri essa área da psicologia que eu podia unir o estar com crianças através da profissão da psicologia. Aí foi ali que eu decidi, então, fazer para a psicologia o vestibular. Aí meu segundo vestibular já foi para a psicologia, o qual eu passei. Legal. E a psicologia clínica, ela é mais ou menos conhecida pela sociedade, né? Mas ainda há um preconceito na busca por um profissional. Qual a importância do psicólogo clínico na saúde mental de qualquer pessoa, como prevenção e no acompanhamento de uma demanda já existente? Como é isso para você? Eu acho que antes da pandemia, né, ou até mesmo quando eu me formei, são 30 anos, né, depois de formada, estou fazendo 30 anos esse ano de formada, eu acho que quando eu me formei ainda tinha muito preconceito, sim, era coisa para maluco, né? É, hoje pode até ainda existir, mas é mais difícil. Eu acho que hoje as pessoas, principalmente pós-pandêmico, a pandemia fez com que as pessoas se despertassem muito para a saúde mental. Eu vi muito isso. A procura aumentou bastante. Isso não só dito por mim, mas por colegas de profissão também. A procura. O plano de saúde começou também a aceitar mais, né? Coisas que antigamente não tinha plano de saúde que aceitava, hoje tem, apesar de toda a dificuldade, às vezes, de conseguir e entrar para um plano de saúde, conseguir fazer o tratamento pelo plano. Então, eu vejo a importância exatamente porque há uma sociedade que passou por grandes estresses, e principalmente aqui no Rio de Janeiro, né, eu sou do Rio, e aqui no Rio de Janeiro nós passamos por dificuldades até com violência, né, com dificuldade de insegurança, e isso também causa ansiedades, estresses, que tem essa demanda e essa procura pela saúde mental. É muito comum, que alguns adolescentes e jovens tenham curiosidade pela psicologia por questões pessoais, né? Mas muitos acham que vão se beneficiar do curso, como se fosse uma substituição da terapia, né? Da psicoterapia em si, e fazendo o curso de psicologia, né? Na época que eu fiz o curso de psicologia, eu percebi muito isso. Mas, na verdade, acaba sendo um custo, né, um investimento, e que não tem tanto benefício assim para si próprio, porque é totalmente diferente você cursar a faculdade de psicologia e você fazer a psicoterapia sendo, então, o paciente, o cliente, né?
Não sei como você vê isso. O que você diria, então, para esses jovens que pensam em cursar psicologia, considerando, então, em se beneficiar apenas dali, como algo envolvido ali, às vezes não tem nem ali o talento, ou, enfim, a habilidade para ser um psicólogo. Eu acho que a psicologia ela deveria ser estudada por muitas profissões, principalmente as profissões humanas, né? Advogados, médicos, professores, fisioterapeutas, precisavam até estudar mais psicologia, sim, né? Exatamente pelo trato humano. Então, acho que sempre há algum benefício estudar. Mas autoconhecimento realmente é só você fazendo a psicoterapia, buscando, né, se autoconhecer, estando vulnerável frente de uma outra pessoa, para se abrir para essa pessoa e essa pessoa poder fazer perguntas reflexivas para que você faça uma autorreflexão. Eu digo que na faculdade de psicologia também há uma falha, porque deveria exigir, assim como o médico tem que fazer uma residência, a gente também deveria fazer 2 anos, pelo menos, de terapia, né, entre os 5 anos de estudo, né? Entre os 5 anos de estudo, a gente deveria também fazer 2 anos, pelo menos, de terapia, o que não é exigido, né? Infelizmente, tem muitos psicólogos, até hoje, formados há bastante tempo, que dizem que não fazem terapia e nunca fizeram. E eu acho isso meio estranho. É verdade. Até mesmo para saber como é estar do outro lado, né? Uhum. Que é totalmente diferente. E o benefício realmente é incrível. Explica para a gente o que é a Gestalt terapia, como funciona, né? Porque existe realmente existe uma variedade enorme de abordagens dentro da psicologia clínica, né? Muita gente não sabe disso, e você optou pela formação em Gestalt, né? Então explica para a gente, para o pessoal entender, né? Muita gente não sabe o que como funciona o olhar da Gestalt terapia dentro do atendimento psicoterapêutico. Quando eu comecei a minha vida profissional, eu não comecei pela Gestalt, né? Eu comecei pela psicanálise e fiz, né? Estudei bastante psicanálise, porque a gente sai muito da faculdade. Hoje já não, né? Hoje as faculdades são bem ecléticas, tem bastante outras abordagens, mas na minha época não tinha isso. Na minha época eu era terapia cognitiva comportamental, que eu não me identifiquei na época, ou a psicanálise. E aí eu fui para a psicanálise, cheguei a atender e fazer o curso. Mas dentro do curso da psicanálise, como eu queria muito trabalhar com criança, eu não me achava apta a trabalhar com as interpretações psicanalistas que tinha para crianças. Achava as interpretações muito duras, muito fechadas, muito inflexíveis. E aí, conversando, né, com colegas da profissão, da época do curso da psicanálise, eu me deparei com um livro chamado Descobrindo Crianças, da Violet, né, Ocklander, que ela faleceu, se eu não me engano, ano passado, ano retrasado, era uma senhorinha que era a pessoa assim, pioneira na parte da gestalt terapia com crianças. Eu devorei o livro. Achei que o livro, assim, o que tinha naquele livro era da forma que eu queria trabalhar, né? E como era a forma? Era uma forma muito mais lúdica, muito mais voltada, menos interpretativa, e aí já respondendo a sua pergunta da Gestalt, né? Menos interpretativa e mais investigativa, validando o contexto que aquela criança estava inserida. Não simplesmente assim, o pipi na cama é simplesmente por causa de raiva da mãe, como a Melanie Klein falava, mas sim por outros contextos que ela estava passando ali. Então, por isso que eu fui também buscar a terapia de família, porque eu vi que a criança ela não vem sozinha, ela vem com todo um contexto dela. Então, a Gestalt ela apareceu para mim dessa forma, e foi por isso que eu fui seguir a Gestalt. A Gestalt ela se baseia em alguns princípios humanistas, né, do ser humano, da responsabilidade do ser humano, alguns princípios existencialistas,
Por quê? Porque a Gestalt ela acredita que não adianta do que fizeram de mim, mas do que eu faço do que fizeram de mim. Então, eu faço com que meu cliente tome responsabilidade, mesmo a criança, toma responsabilidade da vidinha dela, para que ela possa, então, ter novas potencialidades. Então, a Gestalt trabalha Legal. muito com potencial, né? Que potencial que ela tem. E a Gestalt tem um quê de espiritualidade, porque o Fritz, que é o fundador da Gestalt, ele teve uma experiência com o Zen budismo. Então, ele buscou um pouco essa área da espiritualidade para que compôsse, né, pudesse compor aí os tripés aí da Gestalt terapia. Então, foi por isso que eu escolhi a Gestalt. Eu não me considero uma Gestalt terapeuta pura, né? Aquela pessoa assim que não, só usa a Gestalt terapia. Eu acabei fazendo cursos em outras áreas, né? Até mesmo na terapia cognitiva comportamental, que lá atrás eu não gostava muito, mas vi que se pode muito conversar com a Gestalt. Eu digo que a Gestalt fala muito do sentimento para o pensamento. E a terapia cognitiva comportamental fala muito do pensamento para o sentimento. Então, ali elas têm algum encontrozinho ali que dá para a gente trabalhar coisas juntas. Ultimamente, eu acabei gostando muito da logoterapia, que é do Viktor Frankl, e tenho me debruçado lendo os livros dele, e tenho feito um grupo de estudo do Viktor Frankl, da logoterapia, e eu vejo como tem também muitos encontros com a Gestalt, né? Porque ele também, só que ele foca no sofrimento, né? Na recuperação, na resiliência do sofrimento, né? Ele foca muito no ser humano que está sofrendo e que talvez vá desistindo da vida, né? Da desesperança. Então ele traz uma esperança por conta de uma abordagem que foi criada dentro de um campo de concentração. Interessante. Não tinha noção que era isso. Muito legal. Legal mesmo. Além da sua formação na área clínica, você também é supervisora de atendimentos, né? Para psicólogos, no caso, para quem está ouvindo e não sabe o que é uma supervisão de atendimentos. Isso é feito para psicólogos, né? Você também é terapeuta de família e educadora parental. Explica para a gente o que diferencia um atendimento psicológico individual de demandas gerais de uma terapia de família e de educação parental. Na verdade, assim, para a criança, nessas três áreas acabam se unindo, porque eu não consigo trabalhar, né, a criança se eu não trabalho a família e se eu não faço uma educação parental nessa família. Certo. A educação parental, ela vem muito, não precisa ser psicólogo, né, é uma formação na área da educação, então tem muitos pedagogos que fazem, jornalistas, pedagogos, tenho colegas, todo ano eu vou ao Congresso Nacional, que acontece em São Paulo, e é muito legal, porque a gente vê pediatras, a gente vê dentistas, donos de colégio, e fizeram a formação de educação parental, que é numa base, né, de disciplina mesmo, né, de uma visão nova da disciplina para com as crianças. Então, é uma demanda que eu vejo muito importante passar para os pais, que fala muito do estilo parental, né, o estilo autoritário, o estilo permissivo, o estilo negligente, e o estilo orientador mesmo, aquele que vai fazer com que sua criança possa ser autônoma, né? Que é esse que a gente quer chegar junto com os pais, né? Uhum. Mas a terapia de família, ela acontece. Eu não atendo família só simplesmente porque me chamam assim, eu preciso de atendimento de família. Eu geralmente encaminho. Mas eu atendo a terapia de família quando ela é focada ou na criança ou no jovem. Às vezes existem jovens, né, que estão nessa fase da vida de sair de casa, de ir para uma faculdade fora do Rio de Janeiro. O Tem a atendimento de demanda. família, geralmente eu encaminho, eu não atendo a família só pura e simples, a não ser que seja uma demanda focada no jovem ou na criança.
O jovem que está saindo de casa, aí às vezes há um conflito ali familiar, o jovem que está, por exemplo, indo estudar em outro país ou outro estado, também os pais precisam de entender um pouco mais essa demanda, né, do por que meu filho quer sair de casa, por que meu filho quer estudar em outro lugar. Aí eu faço atendimento familiar, né? E a educação parental, hoje eu não atendo mais crianças abaixo de 4 anos. Então, hoje, quem me procura para atendimento infantil com criança de 3, 2 anos, eu faço a educação parental, que é os encontros só com os pais, focando no comportamento da criança. Como eu estava falando, a orientação parental, eu foco mais no comportamento da criança, mas junto com os pais. Só que é bem interessante porque os pais vêm para focar no comportamento da criança e a gente acaba também focando no comportamento deles, e vendo que muitas vezes a criança se comporta mal porque eles também não têm uma habilidade frente àquele comportamento, então acaba tendo um choque. Conforme eles vão mudando com a orientação parental, há uma mudança, né, no comportamento deles, as crianças também vão mudando, e assim também o adolescente, né? Muitas pessoas acham que é muito fácil o atendimento de um psicólogo, que é só ouvir, mas na verdade a gente sabe que não é assim, né? Que cuidados um psicólogo deve ter com seus atendimentos e o que envolve o antes, durante e depois do atendimento clínico. Essa pergunta, Adri, ela se faz porque vai ajudar tanto aquelas pessoas que não sabem que o psicólogo, ele só escuta, é tão fácil, é só eu ir no meu amigo, né? Tanto vai servir para aquele que está na dúvida sobre a profissão que vai escolher, e aqueles que são recém-formados também, né? Vai ajudar também aqueles que têm preconceito ainda sobre a importância da psicoterapia, né? Então, explica um pouquinho a importância desse processo, né? Que não é apenas o ouvir o outro, mas que envolve essa escuta, né? Como eu falei no início, é uma escuta reflexiva. Então, o psicólogo ele vai trazer um outro olhar. Então, geralmente ele não vai dar respostas, mas ele vai fazer muitas perguntas. E essas perguntas, às vezes, não são respondidas naquele momento. A terapia ela não acontece só nos 50 minutos da terapia, ela acontece durante a semana, durante a vida. Eu lembro de perguntas que a minha primeira terapeuta fez, né, e que hoje eu ainda me deparo na minha vida. Então, são reflexões que a terapeuta vai fazendo. E o grande diferencial do amigo é que o amigo, por mais que ele seja seu amigo, ele vai te julgar. Ou ele não vai querer que você sofra. Então, ele vai querer falar assim, vai passar, vai passar. E o psicólogo, ele vai estar do seu lado para passar, mas ele vai precisar que você realmente sofra, que você realmente encare essa dor para que você possa sair dessa dor mais forte, mais resiliente. O trabalho do psicólogo ele vai além do ouvir, né? Ele vai também da reflexão que ele faz junto com o seu paciente após a terapia. É importante também que ele faça algum registro do que foi feito na sessão, né? E também tem as demandas de estudo daquele caso, sempre são casos únicos e singulares, então muitas vezes você precisa se debruçar num livro, num estudo, ou na busca de um profissional que a gente faz supervisão, para que a gente possa entender melhor aquele caso. Então, o trabalho do psicólogo vai além de estar ali sentado, só ouvindo. E como costuma ser a jornada de trabalho de um psicólogo clínico? É uma jornada que você tem uma autonomia, a não ser que você trabalhe numa instituição, aí você tem as horas da instituição, mas o psicólogo que trabalha no consultório, ele pode fazer o seu próprio horário, o que muitas vezes isso enche os olhos de um estudante, mas nem sempre é tão fácil, né?
eu me policio hoje, né, com uma agenda mais, que eu digo, eu estou com uma agenda confortável e não cheia, porque uma agenda cheia faz mal para o psicólogo, ele não consegue entregar o seu trabalho, porque a gente precisa estar presente ali, a gente não pode estar pensando em outras coisas, então o cansaço acaba atrapalhando na nossa escuta, né, na nossa paciência, na nossa escuta, na nossa inclusão. Então, ele não pode botar um dia cheio de atendimentos, né? Ele tem que ter uma agenda que eu digo confortável, que Uhum. varia aí, na minha opinião, de 5 a 7 clientes por dia, né? Mais que isso, eu acho que fica muito pesado. Bacana essa observação, bem interessante. Muita gente não sabe, né, mas isso que você falou é bem importante. Muitos psicólogos clínicos são autônomos, né? E por isso eles precisam aprender a empreender, né, já que trabalham por conta própria. Quando você escolheu a área clínica, você já tinha noção que precisaria de conhecimentos extras, ou seja, fora da psicologia, para desenvolver o seu trabalho? Não, não fazia a mínima noção. Eu acho que é uma coisa que a faculdade de psicologia poderia incluir dentro da universidade, ou mesmo, né, o nosso conselho poderia ter um cursinho dentro do conselho, quando você fosse registrar né, o teu registro, que é obrigatório, tem um cursinho das coisas básicas que você tem que pagar, né, alvará, ISS, INSS, né, coisas básicas, porque no início a gente vai fazendo, vai errando, porque a gente não sabe o que tem que fazer, a gente não aprende isso na faculdade. E até mesmo essa administração financeira, né, do que eu ganho, do que eu pago a sala, do que eu recebo, né, do que eu gasto, a demanda de criança tem gasto também com material. Então, isso tudo é um cálculo que precisa ser feito. Uhum. Sim. E que dicas você daria aos psicólogos autônomos a respeito de administração do tempo, planejamento e organização das atividades, para não se perderem com a vida pessoal? É importante que busquem, né? Na internet tem vários psicólogos que já se especializaram nisso, buscando cursinhos ou mesmo palestras no YouTube que possam clarear um pouco mais essa área, né, de planilhas, fazer planilha, colocar os seus gastos, o que você recebe, né, a entrada e a saída, para que você também possa estar investindo em você mesmo, com cursos, congressos, porque tudo gasta, né? É verdade. E a importância também do profissional entender que, em algum momento, é necessário ter uma equipe de apoio, pelo menos para algumas atividades, né? Porque justamente aquilo que você falou, além da demanda de atendimentos, de estudos, de se debruçar para cada caso, além disso, tem essas coisas, né, que acabam demandando, enchendo a cabeça, né? E se não tiver uma equipe de apoio para pelo menos algumas atividades, fica difícil de administrar isso tudo, né? O psicólogo ele não pode ser um super-herói, né? Ele Uhum, precisa saber que tem áreas que não é a área dele, por exemplo, a psicopedagogia, né? Pessoas que possam estar trabalhando junto com ele, a própria avaliação neuropsicológica. Eu aprendi a fazer avaliação neuropsicológica, mas eu não faço. Eu uhum, prefiro encaminhar para uma colega fazer. A própria fono, quem trabalha com criança precisa de uma fono de referência. Então, são o próprio psiquiatra, né? Psiquiatra infantil, psiquiatra adulto, a gente trabalhar junto, profissionais neurologistas, né? Que a gente precisa trabalhar junto. é verdade. Que habilidades você considera imprescindíveis para que um psicólogo ele possa ser um psicólogo clínico, né? Especificamente, porque é possível escolher vários tipos de áreas dentro da psicologia, mas eu digo assim, habilidades para quem quer escolher mesmo a área clínica. Eu acho que uma das habilidades é o ouvir, né? A capacidade de ouvir, a empatia,
a compaixão pela dor do outro, né? É imprescindível se desprender, porque é algo que a gente aprende também, se desprender do julgamento, né? Porque nós temos pré-julgamentos, não tem jeito, mas precisamos nos trabalhar, por isso a importância da psicoterapia para o psicólogo, para ser trabalhado esse desprendimento dos julgamentos, porque a vida é do outro, não é minha, então é preciso respeito, né, na vida do outro, e eu acho que é imprescindível essas habilidades. Bacana. Nós já estamos chegando ao final e temos mais uma última pergunta, que seria a seguinte: que conselhos você daria aos jovens que estão cogitando a possibilidade de cursar psicologia, independente se eles vão atuar posteriormente na área clínica ou não? Eu digo que se apaixonem pelo que vocês estão fazendo, se apaixonem pela leitura, se apaixonem pelos livros, pelos conceitos, não se prendam a uma abordagem no início, estudem várias abordagens, sabe? Se abra para vários estágios, não precisa ficar tão presa a um estágio só, e dentro da faculdade há muitas oportunidades que é preciso experimentar. Eu acho que experimentar é uma área que vale a pena. Verdade. E então, Adriana, estamos chegando ao final. Eu te peço, então, para compartilhar com a gente as suas considerações finais, as suas redes sociais, profissionais, no caso, se você tiver site, blog, enfim, se tiver WhatsApp de contato. E se quiser também dizer se você atende online e presencialmente onde você atende, também pode ficar à vontade. Bom, quero agradecer esse momento que a gente teve aqui juntas, né? Eu atendo tanto na Tijuca, quanto em Copacabana, quanto online, né? Como eu falei, eu só não atendo crianças online, mas adolescentes eu já atendo online, porque é possível. Quero agradecer, muito obrigada por estar aqui. Eu acho que psicoterapia é algo que precisa ser divulgado, sim. Os jovens precisam entender, e cada vez mais esse autoconhecimento é muito importante. Eu vejo muitos jovens hoje chegando no consultório desesperançosos, né, sem esperança para esse futuro, e é importante esse autoconhecimento para que eles possam descobrir os potenciais, né, poder caminhar. O meu telefone no WhatsApp é 21, do Rio de Janeiro, 98208-6265. Meu e-mail é adriana.p de papai, S de sapo, C de casa, @gmail.com. E o meu Instagram é adriana.quintana.pc. Legal. Então é isso. Eu quero te agradecer, Adriana. Foi maravilhoso o nosso bate-papo. Com certeza vai esclarecer muita gente que tinha dúvida a respeito tanto do curso de psicologia, das possibilidades de atuação, quanto as pessoas que tinham dúvida também sobre o processo da psicoterapia, né? E o quanto é benéfico, porque ainda tem gente hoje que tem dúvidas a respeito disso, né? Quero te agradecer e, pessoal que estiver nos assistindo, compartilhe o vídeo, curta, comente o quanto você gostou, e com certeza não vai ficar só para hoje, né? Posteriormente, essas informações vocês vão se lembrar e vai ser útil também para lembrar em outro momento de enviar para alguém que você... eu assisti aquela entrevista e vai ser importante enviar para fulano, ciclano, enfim. Em algum momento também, posteriormente, será válido. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por ter ficado conosco até aqui. Tchau, tchau.